O que você faria se você estivesse a bordo de um avião e chegasse um homem armado dizendo que todo mundo vai morrer com o nascer do sol? Olá, eu sou o Bruno Otei e esse é o Catalisando, o seu canal de cinema, literatura e entretenimento. Se você chegou até aqui, provavelmente quer saber um pouquinho mais sobre Into the Night, a primeira série belga disponível no catálogo da Netflix. A série acompanha um grupo de pessoas que estão a bordo de um avião, enquanto um homem chega, sequestra o mesmo, dizendo que todos devem partir rumo ao oeste, fugindo ali do sol e rumando sempre noite adentro, como título em português. O que a princípio parece tratar de um ato terrorístico ou da alucinação do seu personagem, aos poucos começa a fazer sentido. Sem grandes explicações científicas, o que conseguem comprovar é que de alguma forma misteriosa um evento catastrófico está acabando com todo o organismo vivo, como se o Sol emitisse raios e acabasse com toda a vida que conhecemos. O primeiro episódio é um pouquinho mais longo e já nos primeiros minutos nos deixa aflitos. É uma história muito bem contada, o ritmo é absurdo e o gancho que cada episódio deixa também é muito bem pensado. Se você tiver um tempinho, mesmo que você estiver com sono, é impossível parar de assistir. Uma vez que são 6 episódios de cerca de 40 minutos, então é como se você assistisse 2 grandes filmes, terminasse ali, concluísse a história da primeira temporada. O embasamento científico ele é muito superficial, mas creio que seja de propósito, uma vez o que gera atenção não é o evento apocalíptico por si só, mas sim as relações humanas, que estão muito pautadas nos preconceitos e na xenofobia, podendo, por uma visão preconceituosa, levar um personagem a escolher a si próprio como melhor e privar o outro da vida. Diferente de séries ou filmes com esse tipo de gênero, onde nós vemos um personagem carregar ali o papel de herói, de fazer coisas inacreditáveis e surpreendentes para salvar a si e, antes de tudo, salvar os outros, nós não temos nenhum herói clássico. Nós temos personagens que vão se construindo numas relações simbióticas para que eles sobrevivam. Alguns personagens são mais egoístas que outros, e como eles estão vivendo numa situação extrema, algumas dessas escolhas são até aceitáveis. Imagina você numa situação como essa, o que você faria? Pensaria em sobreviver e preservar a sua vida ou ajudaria o próximo? A série cumpre muito bem a premissa de apresentar logo seus personagens, de colocá-los logo nessa situação sem grandes distrações, porque não há tempo a perder. Cada episódio inicia-se com um breve flashback da vida de um dos personagens e aquele episódio leva o nome dele, mostrando como aquelas escolhas do passado influenciou e o levou a estar naquele voo e como isso se relaciona com as escolhas. A série é muito oportuna em chegar em um momento em que nós também tratamos de uma ameaça invisível e estamos enclausurados em nossas casas. As relações humanas e como lidamos com outros que têm crenças e pensamentos diferentes aos nossos estão muito ligados à autopreservação e à sobrevivência da espécie, tal qual na série belga. Noite Adentro fala sim da escuridão, da ausência do sol, de rumar para o oeste, mas também traz à tona a questão da escuridão humana, e os outros personagens palpitam se aquela pessoa é digna ou não de estar naquele voo rumo à sobrevivência. Como já mencionado, é uma jornada multiética. Nós temos personagens turcos, árabes, italianos, franceses, russos e africanos, entre outros. O medo inevitável de perder entes queridos que foram deixados em outras cidades e não estão naquele voo, e o questionamento das escolhas feitas pelas pessoas que estão naquele voo começa um conflito político, onde a moral, as questões de ética e da própria democracia são questionadas, colocando em pauta esses aspectos e a sobrevivência da espécie. A série não é inovadora, uma vez que há inúmeras produções desse tipo em que colocam um grupo de indivíduos tendo que trabalhar junto num evento catastrófico ou apocalíptico
risco que pode pôr fim às suas vidas. Mas não é isso mesmo que a série espera. A série ela é eletrizante, consegue prender o espectador e não se preocupa em ser didática. O objetivo é puramente entreter. E ela faz de uma maneira magnífica. Foi uma das séries que mais me prendeu nos últimos dias. Destaque para os personagens a bordo. Nós temos uma criança que está viajando para fazer uma cirurgia, está acompanhada de sua mãe. Temos um idoso rico, milionário, que viaja acompanhado de uma cuidadora. Nós temos uma jovem influencer digital, temos um mecânico, temos uma ex-piloto de helicóptero, além da própria tripulação ali da empresa de avião. Por vezes a gente até pode questionar a forma como os personagens lidam com aquela situação, mas é preciso lembrar que as pessoas lidam com as frustrações, com o luto e até mesmo com a pressão de diversas maneiras. Mesmo passando por uma situação extrema, alguns personagens acabam por fazer escolhas que nos questionam como lidaríamos em situações parecidas. É claro, não há uma fórmula de lidar com a pressão, com o luto ou com situações tão extremas, que tratando assim pessoas de diferentes classes econômicas, diferentes criações, ideologias políticas, entre outros valores, mostrando que tudo isso pode influenciar as nossas escolhas, mas tem valores muito mais subjetivos do que a própria natureza de onde nascemos ou crescemos. Cada episódio trabalha uma certa dicotomia e valores enraizados são muitas vezes desconstruídos e vistos como irrelevantes. Um exemplo disso é o episódio que traz a dicotomia entre julgamento e traição, não eximindo o público de se posicionar e se questionar daqueles valores que provavelmente ele também carrega. Não há ainda uma confirmação de uma segunda temporada, mas é muito provável que isso aconteça nos próximos dias, uma vez que a série foi muito bem aceita nos países em que foi exibida. Um exemplo disso é aqui no Brasil, onde quem viu já gostou e já se posicionou pedindo uma segunda temporada. E aí, você já viu a série? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Sem spoiler, mas o que você achou do personagem Terêncio? Também comenta aqui. Tem alguma série, filme ou livro que você quer que eu comente aqui no canal? Você conhece outras produções belgas tão boas quanto essa e gostaria de indicar? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seu amigo, para que juntos catalisemos essa ideia.